para deixar o equipamento funcional, o básico dele, a gente precisa criar as regras de entrada e de saída. Regra de entrada é o que vai acontecer quando eu receber uma ligação, e regra de saída é por onde essas ligações sairão. Os nomes são bem sugestivos, né? Então vou vir aqui em Extension novamente, vou vir em Inbound Routes, regras de entrada, vou adicionar uma nova. Aqui do lado direito você pode especificar qual tronco você está, a qual tronco essa regra se refere. Então vou colocar o tronco 1, que é do SIP, né? Então vou adicionar aqui. O padrão, eu vou colocar um X ponto. Se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai especificar o que é cada letra, né? O X é qualquer dígito de 0 a 9. O ponto, ele vai concatenar o número até o final. Essa não é uma regra que eu recomendo para ligações de saída, pois ela é uma regra extremamente genérica. Você vai receber ligações de qualquer número, que é o que geralmente a gente quer, né? Não filtrar a entrada. Você filtra geralmente a saída. A entrada é uma regra bem genérica. Então vou colocar aqui um padrão X ponto. E aqui no Default Destination, né, o destino padrão, eu posso colocar uma extensão, que é um ramal, ou eu posso selecionar uma fila. Lembra que a gente criou duas filas lá atrás? Então vou selecionar aqui a fila suporte ou comercial. Então quem ligar no tronco vai tocar aqui no comercial, vou salvar e vou criar outra regra aqui. Quem ligar na linha analógica vai tocar somente no meu suporte. Então vou adicionar aqui. Perceba que o padrão para linhas analógicas já é diferente do padrão para linhas VoIP. Então vou colocar aqui o meu destino, vou selecionar aqui a fila e vou colocar suporte. Então se eu vir aqui no tronco SIP, eu tenho um X ponto aqui, né, um padrão genérico chamando a minha fila comercial. E aqui na linha analógica, um padrão S, que é o padrão correspondente à linha analógica, chamando a minha fila suporte. Com isso, eu criei as minhas regras de entrada, você ajusta de acordo com o seu cenário. Bom, beleza. Agora vamos criar as regras de saída, que é por onde e como essas ligações sairão. Então vou vir aqui novamente em Extension, Outbound Routes, adicionar uma nova. Então vou colocar aqui, por exemplo, ligações locais. Esse nível de privilégio ele é muito importante. Somente os ramais com nível de privilégio igual ou superior poderão usar essas regras de saída. Então, os meus ramais estão com nível nacional, vou colocar aqui nacional, e aqui eu defino o padrão. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, eu vejo que o X é qualquer número de 0 a 9. Então, de uma forma mais genérica, para que fique mais simples o entendimento, eu vou usar o X, mas você pode fazer todas essas combinações possíveis, né? Como ficar melhor para o seu cenário. Então vou usar o X para ficar mais fácil o entendimento. Então ligações locais eu vou configurar para fixo e para celular. Fixo a gente sabe que são 8 dígitos, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 8 vezes a letra X em maiúsculo. Celular são 9 dígitos, então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então beleza, eu criei um nome, né, da regra local e o padrão 8 vezes o número, 8 vezes a letra X e 9 vezes a letra X para celular e fixo. E aqui eu coloco o meu tronco, né, o tronco principal. Vou selecionar aqui o tronco SIP. Eu posso colocar como tronco failover o outro tronco que eu tenho, né? Então suponha que por algum motivo o tronco SIP está indisponível ou ocupado. Eu adiciono aqui um tronco secundário e eu coloco a minha linha analógica. Então essa regra ela vai utilizar dois troncos. Esse tronco aqui, a linha analógica, ela só vai usar quando o tronco principal estiver disponível ou ocupado. Então vou salvar. Então beleza, eu tenho a regra aqui, o nome e o padrão. Vou criar também ligações para longa distância. Vou adicionar, vou colocar aqui, por exemplo, LDN, ligações de longa distância, e vou colocar um padrão. Aí isso depende muito de como os seus colaboradores já discam. Mas geralmente a pessoa digita 0, o DDD, né, 061, por exemplo, e o número novamente igual à regra que a gente criou lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para ligações de longa distância para fixo, 061, por exemplo, né, o código de área, e o celular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então beleza. O nível de privilégio, igual a gente fez lá atrás, vou colocar nacional.
O meu tronco principal agora vai ser a linha analógica. Aqui o strip é para ele remover, então eu vou colocar que ele vai remover um caractere, que é justamente esse 0 aqui da frente. E aqui eu coloco o prepend, é o número da minha operadora. Suponha que seja 015. Aí você coloca de acordo com a sua operadora, 015, 021, 031. Dessa forma, com o prepend, o usuário final não precisa digitar o código da operadora. Então a pessoa vai digitar, por exemplo, o número aqui, 061 3797 8786. Ele vai cair nessa regra aqui, né? Por exemplo, 061 3797 061 3797 8786. Então, as regras são baseadas em padrões. Então a pessoa vai digitar isso aqui, vai cair nessa primeira regra, que é para números de longa distância fixo. Ele vai remover o primeiro 0, né, que é o primeiro caractere, e vai adicionar. Então no final a OCM vai remover esse 0 e vai adicionar 015. Então vai adicionar 015. Então vai ser 01561 e o número que eu digitar. Vou salvar. E eu vou criar uma terceira regra aqui, que é para números especiais. Então vou colocar aqui números especiais. Que seria polícia, bombeiro, defesa civil, né? 1019x, que aí vai de 0 a 9. Nível de privilégio nacional. E vou selecionar aqui os dois troncos, né? O meu tronco principal vai ser o tronco SIP e o tronco de failover vai ser a linha analógica. Eu vou salvar. Então, pessoal, aqui a gente criou as regras básicas de saída, né? Ligações locais para fixo e celular, ligações de longa distância para fixo e celular também, e ligações especiais para números especiais, né? Que seria polícia, bombeiro, defesa civil. Com isso, a OCM já está operacional.